Muito bem, pessoal, de volta com você que se liga aqui no LAC Concursos. Vamos dando prosseguimento ao nosso ciclo de estudos. E desta vez o assunto diz respeito ao período democrático. Vamos então entender as principais características econômicas, sociais e políticas do Brasil no período correspondente à República Democrática Populista no Brasil. Quer dizer, o período de 45 a 64, beleza? O período que vai de 1945, com o fim do Estado Novo e o restabelecimento da democracia no Brasil, e 1964, quando ocorre o golpe de Estado que derruba o presidente João Goulart e implanta o período militar brasileiro. Vamos seguir estudando com determinação aí, moçada. Vamos vencer esse edital aí, vamos chegar firmes e fortes, confiantes e competitivos para o dia da avaliação. Por isso, você precisa de disciplina. Não é só de motivação que você precisa, não. Você precisa muito de disciplina para alcançar seus objetivos. Bom, vamos falar então da República Liberal, que tem a sua fase de apogeu no governo do presidente Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961. E o momento de crise da República Liberal corresponde aos governos dos presidentes Jânio Quadros, em 1961, e João Goulart, entre 1961 e 1964. Então, são esses três presidentes da República, pessoal. Os três presidentes da República, um que representa o auge, o momento mais apoteótico da República Liberal. Esse período também é chamado de República Liberal populista, é um período democrático populista no Brasil. O auge, sem dúvida alguma, os anos dourados, governo de JK. E o momento de crise, o colapso do populismo no Brasil, governos do presidente Jânio Quadros e também do presidente João Goulart. Muito bem, vamos começando analisando o governo do presidente JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, de 1956 até 1961. Primeiro ponto base para você fazer os estudos desse período e entender o governo de JK é internalizar muito bem essa expressão aqui, plano de metas. O plano de metas é o famoso 50 anos em 5. 5 anos de governo, 50 anos de progresso. Plano de metas, um arrojado programa de 30 metas para transformar o Brasil definitivamente num país industrializado e urbanizado. É uma política do chamado nacional desenvolvimentismo no Brasil. O objetivo, evidentemente, era promover o desenvolvimento do nosso país. E esse desenvolvimento seria buscado a partir da conjugação entre capitais estatais e capitais privados, tanto capitais privados nacionais quanto capitais privados estrangeiros no Brasil. São 30 metas que visavam atender aos setores considerados estratégicos para o Brasil. Que setores são esses, professor Edenilson? Energia, transporte, indústria, educação e agricultura. E a meta-síntese do plano de metas acabou sendo a construção de Brasília. Então, presta bem atenção. Eram 30 metas que visavam atender aos setores considerados estratégicos
estratégicos para o desenvolvimento econômico do Brasil: transporte, energia, indústria, educação, agricultura. Brasília não estava no plano de metas, porém, a construção de Brasília acabou se tornando a meta síntese do plano de metas de JK. Entre as características políticas do governo do presidente JK, nós temos um apoio parlamentar que se dava no Congresso Nacional através dos dois partidos aliados do presidente, o PSD, que era o partido do presidente JK, e o PTB, partido do vice-presidente João Goulart. Exatamente, João Goulart foi vice-presidente de JK, ele era do PTB, PTB de Getúlio Vargas. JK também empreendeu uma política de boa vizinhança com o Exército Brasileiro. JK, um político extremamente habilidoso e populista, né? Não é à toa que ele entrou para a história como presidente Bossa Nova. Getúlio Vargas, aliás, JK tratou de estabelecer um diálogo muito próximo com as lideranças militares. Não se esqueça que foi o general Henrique Teixeira Lott que impetrou o contragolpe preventivo que garantiu a posse de JK, que na época foi ameaçada pela UDN e por setores conservadores do Brasil. Perfeito? Então, o JK, ao longo de seu governo, teve um amplo diálogo, uma política de boa vizinhança com o Exército Brasileiro. E foi um presidente bastante habilidoso, um presidente com muito jogo de cintura, muita habilidade política para costurar aliança, muita habilidade para contornar momentos de crise, de instabilidade política. Você sabe muito bem que todo o governo enfrenta um momento ou outro de crise política, de instabilidade, de atrito com o Congresso, pois JK, dada a sua mineirice, né, a sua habilidade política, ele conseguia contornar esses momentos de crise. E também adotou uma política agrária bastante favorável aos latifundiários, ou seja, não quis tocar na questão da reforma agrária no Brasil. Até por isso, né, nós tivemos o surgimento, durante o governo JK, das ligas camponesas, reivindicando reforma agrária, porque o governo, a bem da verdade, ficou aí naquele estado de letargia, não tomava medidas no sentido de mexer com a estrutura fundiária no Brasil. Então, é uma política agrária bastante favorável aos interesses econômicos dos grandes proprietários. E também teve uma grande eficiência ministerial. Por essa razão, nós podemos dizer que JK, que enfrentou algumas crises, é verdade, durante o seu governo, como, por exemplo, a revolta de Aragarças, em Goiás, mas JK conseguiu passar incólume. E ele juntamente com o presidente Dutra, os dois únicos presidentes desse período que conseguiram completar de forma integral o seu mandato. Veja só, do período que vai de 1946 até 1964, nós tivemos vários presidentes da República: Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. 5 presidentes. Desses 5 presidentes da República, apenas 2 conseguiram concluir integralmente o mandato, só o Dutra e também o JK, porque Vargas suicidou-se, Jânio Quadros renunciou à presidência da República e João Goulart foi deposto por um golpe. Bom, em relação à política desenvolvimentista do governo do presidente JK, olha só o que nós temos como principais características. Indústria de bens de consumo duráveis.
principalmente indústria automobilística e indústria de eletroeletrônicos, que foram implantados no Brasil durante o governo do presidente JK, além de grandes investimentos infraestruturais, construção de rodovias, construção de usinas hidrelétricas. Tivemos também a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Região Nordeste, a SUDENE. Tivemos também, pessoal, como características dessa política de desenvolvimento, os aspectos negativos, que foi o aumento das disparidades regionais. Como assim, professor? Aumentou a disparidade entre as regiões brasileiras? Exatamente, porque esses investimentos infraestruturais, esse estabelecimento de um maior parque industrial no Brasil, priorizou a região sudeste do Brasil. Essas indústrias instalaram-se na região sudeste do Brasil, enquanto que as demais regiões, sobretudo as regiões nordeste e norte do Brasil, não tiveram o mesmo grau de desenvolvimento econômico. Então, isso contribuiu decisivamente para o aumento das disparidades econômicas e sociais entre essas regiões, o que, por sua vez, causou uma intensa migração de nordestinos para o Sul Maravilha, né, pessoal? Para a região sudeste, o Rio de Janeiro e São Paulo. E outro aspecto negativo foi o aprofundamento da concentração de renda no Brasil. Então, os chamados anos dourados, que correspondem ao governo do presidente JK, foram caracterizados por um aprofundamento da concentração de riqueza no Brasil, além da elevada inflação, né, do elevado grau de custo de vida, os salários cada vez mais arrochados e a dívida externa brasileira, que aumentou de forma significativa. Por quê? Porque para a construção dessas obras infraestruturais, para dotar o Brasil de um parque industrial desenvolvido, foi necessário contrair empréstimo junto às agências de fomento internacionais, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o FMI. E essas questões negativas, com a elevação do custo de vida, com o aumento da dívida externa, com o desemprego, causou, evidentemente, que muita insatisfação das camadas populares no Brasil. Aí, em 1960, tivemos novas eleições presidenciais no Brasil. E o vitorioso foi o homem da vassoura. Olha ele aí, Jânio da Silva Quadros, o Jânio Quadros, eleito presidente da República no ano de 1961. Político que se caracterizou pelo seu estilo populista, seu estilo meio de ator mambembe, não é? Com seus discursos inflamados. Um político personalista e carismático, um verdadeiro fenômeno político que teve uma ascensão meteórica na política nacional, foi de vereador a presidente da República num prazo extremamente curto. Jânio Quadros foi vereador, foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo e foi presidente da República, eleito em 1960, com um discurso bastante autoritário e moralista, cuja principal plataforma política era o combate à corrupção. Por isso, o símbolo de sua campanha, a vassoura. Varre, 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 vassourinha. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso da
da PM Alagoas 2018. Edital publicado, edital na praça, são 500 vagas disponíveis para o cargo de soldado combatente. E claro, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos oferecendo um curso completaço, ponto a ponto do edital, podem ter certeza disso, claro, não precisa nem dizer, mas eu gosto de reafirmar, super atualizado. Gente, a melhor proposta pedagógica, o melhor custo-benefício, com o professor que você acabou de assistir essa videoaula, com o nosso professor que você acabou de assistir a videoaula, o melhor custo-benefício por apenas 10 parcelas de R$ 35. Você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Convido vocês a conhecer o nosso curso, você não vai se arrepender. Professor, eu quero ficar sabendo de informações do concurso, né? Nós aqui da Lá Concursos, inclusive nós estamos preparando uma bateria de aulões ao vivo, né? O nosso canal no YouTube é um canal muito poderoso, um canal aí que nós temos bastante inscritos e claro que a gente vai atender de uma forma bastante atenciosa o concurso da PM. Então, convido vocês a enviarem um e-mail para 659-971-9373, que nós vamos fazer uma lista de transmissão exclusiva para a PM de Alagoas. Basta enviar um WhatsApp, né, com a PM Alagoas, né, PM ALA, que nós vamos estar encaminhando informações, dicas, exercícios, avisos, né? Vamos colocar toda a nossa equipe de marketing da LAC Concursos aí à disposição de você que vai estar estudando da PM Alagoas. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC. Clique, claque.